Fala galera do CP2, tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe Lima, sou professor de Biologia do campus Engenho Novo 2 e hoje vim discutir o tema gametogênese. Os nossos objetivos então serão os de diferenciar o que acontece na espermatogênese, processo que determina a formação de espermatozoides, e o que acontece na ovocitogênese, processo que determina a formação dos óvulos. Significa dizer, então, que existem diferenças marcantes entre essas duas etapas, assim como existem aproximações, e o que interessa para a gente nesse momento é definir o que acontece em cada um desses eventos. Vamos nessa! O processo de espermatogênese ele vai ser iniciado com a puberdade, com o aumento no nível da testosterona, que acontece ali por volta dos 11, 12 anos de idade. A gente tem a proliferação do que nós chamamos de células germinativas lá no interior dos testículos. No testículo masculino, existe uma série de túbulos chamados de túbulos seminíferos. Lá, nós apresentamos as células de Leydig, responsáveis pela produção de testosterona. Temos as células de Sertoli, que são responsáveis pela produção de uma proteína chamada de proteína de ligação ao andrógeno, que aumenta significativamente os níveis de testosterona no epitélio germinativo. E existem as células germinativas, que são aquelas células que vão proliferar para determinar a formação dos espermatozoides. Então, com a puberdade, essa célula germinativa primordial, ela prolifera. Uma parte dessas células se mantém germinativa e uma outra parte se diferencia no que nós chamamos de espermatogônia. Um detalhe interessante é que a partir da puberdade, essa proliferação ela passa a ser muito intensa. E ela se prolonga por toda a vida do indivíduo, até que chega um dado momento que os níveis de testosterona diminuem significativamente e aí a produção de espermatozoides lá no epitélio germinativo passa a ser menor. Uma questão também interessante é que pelo fato de eu ter uma intensa proliferação celular, a gente observa intensos processos de replicação gênica. Isso faz com que o risco de eu ter uma mutação gênica aumente significativamente. Significa dizer, então, que grande parte das mutações gênicas são herdadas do pai, exatamente pelo fato da gente ter uma intensa proliferação de células no epitélio germinativo. Bem, essas células proliferam por mitose, então eu continuo tendo células diploides, com dois conjuntos de cromossomos. Essa espermatogônia, ela vai crescer e vai dar origem ao que nós chamamos de espermatócito primário, ou, se você preferir, pode chamar de cito 1. Esse espermatócito primário vai entrar no que nós chamamos de período de maturação, fase caracterizada pela ocorrência da meiose. A meiose 1 é o evento de divisão reducional, é onde a gente separa o par de homólogos. E aí nós formamos duas novas células, os espermatócitos secundários, ou cito 2. Repare que pelo fato dessas células serem produto da meiose, elas já apresentam metade do número de cromossomos. Exatamente porque a meiose 1 configura um evento de divisão reducional. O cito 2 vai completar a segunda etapa de divisão meiótica. E aí a gente vai formar 4 células chamadas de espermátides. Nessa etapa, a gente tem a separação das cromátides, sendo, portanto, uma divisão equacional. As espermátides, portanto, elas podem se diferenciar, dando origem, então, ao que nós chamamos de espermatozoides. São aquelas células que apresentam um único conjunto de cromossomos. São aquelas células haploides. Esse processo a gente chama de espermiogênese. É exatamente onde o espermatozoide adquire a composição morfológica que nós conhecemos. Uma separação em cabeça, peça intermediária e flagelo. Próximo ao flagelo, na peça intermediária, nós iremos apresentar um conjunto de mitocôndrias. Elas ficam todas concentradas nessa região. Isso faz com que a herança mitocondrial seja matrilínea, exatamente porque as mitocôndrias não estão inseridas na parte superior, que a gente chama de cabeça. Na cabeça, é importante a gente destacar a presença do complexo de Golgi, que se funde formando uma grande vesícula, denominada de acrossoma. O acrossoma, ele concentra as enzimas que vão viabilizar o evento de fertilização, que vão permitir que o espermatozoide consiga aderir na membrana do ovócito, exatamente porque ela degrada o cemento intercelular
das células que estão ao redor do ovócito, permitindo então assim o encontro entre os gametas. Repare então que eu posso caracterizar a espermatogênese em 4 etapas: fase proliferativa, fase de crescimento, fase de maturação e a espermiogênese. Fase proliferativa caracterizada por uma intensa atividade mitótica, períodos de crescimento onde a célula aumenta o seu volume citoplasmático, períodos de maturação onde a gente evidencia a ocorrência da divisão meiótica e espermiogênese, quando o espermatozoide apresenta a sua diferenciação em cabeça, peça intermediária e flagelo, quando ele adquire uma característica estrutural que vai viabilizar o deslocamento para o encontro, então, do gameta feminino, do ovócito 2. É importante a gente lembrar que, na espermatogênese, uma célula germinativa primordial origina 4 espermatozoides e que o processo é iniciado com a puberdade, exatamente por conta do aumento dos níveis de testosterona. Existe uma diferença significativa quando a gente faz uma comparação com o que nós chamamos de ovocitogênese, ou ovulogênese, ou oogênese, que é o processo que determina a formação do ovócito, ou do óvulo, que seria a célula formada ao final do processo. A ovocitogênese ela vai ser iniciada ainda na vida intrauterina, durante o desenvolvimento fetal. Lá, ainda na barriga da mãe, a célula germinativa primordial passa por aquela fase proliferativa. Uma parte dessas células se mantém germinativa primordial e uma outra fração significativa se diferencia em ovogônias. Essas ovogônias, elas também vão passar por um período de crescimento, onde a gente tem um aumento do volume citoplasmático, onde a gente concentra as reservas que vão ser utilizadas nas etapas iniciais do desenvolvimento. Essa ovogônia que cresceu e deu origem ao ovócito primário, ela vai entrar em divisão meiótica, ela vai entrar naquele período de maturação. Só que esse processo ele vai ser estagnado na prófase 1 da meiose. E assim essa menina veio ao mundo. E assim ela permanece até a puberdade. Significa dizer que todas as meninas que chegam até a puberdade apresentam ovócitos primários retidos no interior dos folículos ovarianos, que são as urnas que contêm os gametas. A gente só consegue prosseguir na etapa do desenvolvimento se essa mulher inicia um ciclo de fertilidade, se ela inicia então o ciclo menstrual. Com o aumento dos níveis de FSH, esse ovócito primário ele transita para a segunda etapa da divisão meiótica e forma-se o ovócito secundário. E aí o processo permanece estagnado lá, na metáfase 2 da meiose. Um detalhe interessante é que nesse processo em que a gente diferencia o ovócito secundário e a gente forma o corpo polar, que seria uma outra célula, todo o volume citoplasmático se concentra exatamente no ovócito secundário. E é exatamente por isso que o corpo polar degenera. Ele vai abortar as etapas do desenvolvimento e a gente vai ficar com uma única célula. Significa dizer então que, quando a mulher menstrua, ela elimina esse gameta junto com o sangramento menstrual. Elimina o ovócito 2, que está estagnado na metáfase 2 da meiose. Felipe, e os demais ovócitos encontram-se no interior de folículos ovarianos na fase de cito 1, esperando um novo estímulo do FSH num novo ciclo para que ele progrida nas etapas do desenvolvimento. Felipe, mas quando efetivamente forma-se um óvulo? Somente na ocorrência da fertilização. Quando o espermatozoide adere à membrana do ovócito, aí sim o cito 2 completa a sua segunda divisão meiótica e aí a gente pode falar que houve a formação de um óvulo e do segundo corpo polar, que também degenera. Repare que existem aproximações e distanciamentos quando a gente compara a espermatogênese e a ovocitogênese. A ovocitogênese também vai apresentar as etapas proliferativa, de crescimento e de maturação, mas ela não tem a etapa final de diferenciação, que na espermatogênese a gente chamou de espermiogênese. A espermatogênese é iniciada com a puberdade. A ovocitogênese é iniciada ainda na vida intrauterina. Na espermatogênese, uma célula germinativa deu origem a 4 espermatozoides. Na ovocitogênese, uma célula germinativa forma somente um óvulo. A espermatogênese é um processo contínuo.
A ovocitogênese apresenta dois momentos de estagnação, um evidente na prófase 1 da meiose e o outro evidente na metáfase 2 da meiose. Na espermatogênese, a divisão citoplasmática ela é igual. Na ovocitogênese, a divisão citoplasmática é desigual. Isso porque é necessário que o gameta feminino apresente reservas que vão ser utilizadas nas etapas iniciais do desenvolvimento embrionário. Fica tudo concentrado no ovócito. E é por isso que uma única célula germinativa forma um único gameta. Um outro detalhe interessante é que na espermatogênese, pelo fato da gente ter uma intensa proliferação celular, a probabilidade da gente apresentar uma mutação gênica é alta. Então a gente costuma dizer que grande parte das mutações gênicas são herdadas do pai. Diferente das mutações cromossômicas, tanto os erros numéricos quanto os erros cromossomiais, na estrutura dos cromossomos. Aí, a probabilidade maior é da gente ter herdado esse caráter da mãe, exatamente porque os gametas permanecem estagnados na meiose por um longo período de tempo. Isso aumenta a suscetibilidade a erros. Queridos, esse encontro espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Até a próxima. Um beijo!